Esta semana estou a ajudar-te a resolver um exame de análise 1. Vamos começar pelo grupo 2. Grupo 2. Primeiro exercício. Considera a função. F de x igual a menos 2x sobre x quadrado mais 2. A linha A. Dada esta função, o que é que pretendemos? O seu domínio e limite quando x tende para menos infinito da função e limite quando x tende para mais infinito da função. Vamos iniciar. Portanto, o domínio desta função, vou escrever aqui a função para estar presente, portanto, o domínio, como a nossa função se trata de um quociente polinomial, o seu domínio vai ser o conjunto dos números reais, tais que o denominador x quadrado mais 2 terá que ser diferente de 0. Como estamos perante uma condição universal, concluímos que o domínio desta função é R. Agora, pretendemos os limites quando tende para mais e menos infinito. Limite quando x tende para menos infinito de menos 2x sobre x quadrado mais 2. Ora, como este limite vai ser exatamente o mesmo limite quando tende para mais infinito, vamos fazer os dois em simultâneo. Passamos a calculá-lo, dividindo tudo pelo maior grau, ou seja, vamos dividir tudo por x quadrado. Desta forma, ficamos com o limite quando x tende para mais ou menos infinito de menos 2x sobre x quadrado. X quadrado dividido por x quadrado, mais 2 dividido por x quadrado. Passando a ter limite quando x tende para mais ou menos infinito de menos 2 sobre x, 1 mais 2 sobre x quadrado. E 2 sobre x tende para 0, 2 sobre x quadrado tende para 0, o que quer dizer que o valor do nosso limite é 0. Passemos para a linha B. Na linha B, pedem-nos para estudar a monotonia e a existência de extremos. Portanto, tanto para estudar a monotonia como para estudar a existência de extremos, o estudo faz-se a partir da primeira derivada da função. Ou seja, vamos calcular a primeira derivada da nossa função. Vamos voltar a escrever a função, portanto, a nossa função inicial é menos 2x sobre x quadrado mais 2. A sua derivada, então, vai ser calculada pela regra do quociente. Derivada do numerador, menos 2, vezes o denominador, x quadrado mais 2, menos o numerador, menos 2x, vezes a derivada
do denominador, que é 2x. Tudo isto a dividir pelo denominador ao quadrado. Fazendo os cálculos do numerador, obtemos menos 2x² menos 4 mais 4x² sobre x² mais 2 ao quadrado. Se cortarmos menos 2x² com mais 4x², obtemos como resultado final 2x² menos 4 sobre x² mais 2 ao quadrado. Depois de termos a nossa derivada, para nós podermos estudar a monotonia e os extremos, precisamos dos zeros da derivada. Isto é, pegamos na expressão da derivada que obtivemos, que é 2x² menos 4 sobre x² mais 2 ao quadrado e igualamos a zero. Um quociente é zero quando o numerador é zero, isto é, 2x² menos 4 igual a zero, e o denominador é diferente de zero, isto é, x² mais 2 ao quadrado é diferente de zero. Logo, vamos obter os zeros, que vai ser 2x² igual a 4, e como o denominador é sempre diferente de zero, pois estamos perante uma condição universal, podemos desaparecer com ele. Logo, obtemos que os zeros vão ser x igual a 4 meios em raiz. Isto é, x igual a menos raiz de 2 ou x igual a mais raiz de 2. Como já temos os zeros, vamos partir para o quadro da monotonia. Então, no nosso quadro, como o domínio da função é R, o quadro vai começar com menos infinito, depois vai aparecer menos raiz de 2, que é um dos zeros, mais raiz de 2, que é o outro zero da derivada, e a seguir mais infinito. Vamos obter aqui a derivada e aqui a função. Portanto, os zeros da derivada, como já falámos, é menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Para preenchermos este quadro, precisamos de saber os sinais que a derivada tem em cada intervalo. Para vermos o primeiro intervalo, vamos ver qual é o valor da derivada no ponto menos 2, uma vez que menos 2 está situado no intervalo de menos infinito a menos raiz de 2. Ora, a derivada no ponto menos 2 vai ser igual a 2 vezes menos 2 ao quadrado menos 4 sobre menos 2 ao quadrado mais 2, tudo ao quadrado. O que dá 4/36 avos. O que quer dizer que é maior do que zero. Ou seja, isto quer dizer que vai ser positiva a derivada neste intervalo. Fazendo exatamente a mesma analogia, vamos calcular a derivada no ponto zero. E a derivada no ponto zero vai dar menos 4 sobre 4, substituindo na função derivada. Dá menos 1, isto é menor do que zero. Ou seja, neste intervalo a derivada vai ser negativa. Finalmente, calculamos a derivada num intervalo entre raiz de 2 e mais infinito. Por exemplo, f' de 2. Que como a função derivada é par, vai ter exatamente a mesma imagem que obtivemos em menos 2. Ou seja, o seu valor vai ser 4 sobre 36 avos. Isto é, positivo. Sempre que a derivada é positiva, isso quer dizer que a função nesse intervalo é crescente.
Sempre que a derivada é negativa, quer dizer que a função nesse intervalo é decrescente. Portanto, é este o nosso quadro da monotonia. O que quer dizer que no ponto x igual a menos raiz de 2 vamos ter o máximo e no ponto x igual a raiz de 2 vamos ter um mínimo. Continuando, vamos para a linha C. A linha C pede concavidades e pontos de inflexão. Como é que se calcula as concavidades e os pontos de inflexão? A partir da segunda derivada. Como é que obtemos a segunda derivada? Pegando na primeira derivada e voltando a derivar. Portanto, a nossa primeira derivada que obtivemos na linha B é esta, 2x² menos 4 sobre x² mais 2 ao quadrado. E agora vamos pegar e voltar a derivar. Mais uma vez, esta derivada vai ser calculada pela regra do quociente, derivando o numerador, que é 4x, vezes o denominador, que é x² mais 2 ao quadrado, menos o numerador, 2x² menos 4, vezes a derivada do denominador, que é a regra do expoente. Logo é 2 vezes x² mais 2 elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada de x² mais 2, que é 2x. Tudo isto a dividir pelo denominador ao quadrado, passando a ter x² mais 2 à quarta. Como é que simplificamos a segunda derivada? A forma de simplificar a segunda derivada é pôr em evidência. O que é que vamos pôr em evidência? x² mais 2 elevado a 1. Portanto, vamos pôr em evidência. Ficando x² mais 2 elevado a 1 vezes. Se daqui tirarmos x² mais 2 elevado a 1, ficamos com 4x vezes x² mais 2 elevado a 1. Uma vez tínhamos lá 2. Já desta parte, do segundo membro, se tiramos de lá x² mais 2 elevado a 1, ficamos com 2x² menos 4 vezes 2 vezes 2x. Tudo isto a dividir por x² mais 2 à quarta. Portanto, vamos cortar x² mais 2 elevado a 1 com x² mais 2 elevado a 1 do denominador, ficando com 4x vezes x² mais 2 menos 2x² menos 4 vezes 2 vezes 2x. Tudo isto a dividir por x² mais 2 ao cubo. Fazendo propriedade distributiva, obtemos 4x ao cubo mais 8x menos 8x ao cubo mais 16x. Tudo isto a dividir por x² mais 2 ao cubo. Cortamos 4x ao cubo com menos 8x ao cubo
e somamos 8x a 16x, obtendo a segunda derivada, o seu resultado simplificado, que é menos 4x ao cubo mais 24x sobre x quadrado mais 2 ao cubo. Tal como falámos, para obtermos as concavidades e os pontos de inflexão, precisamos da segunda derivada e deixar os zeros da segunda derivada. Mais uma vez, um quociente vai ser zero quando o numerador é zero, isto é, menos 4x ao cubo mais 24x igual a zero, e o denominador é diferente de zero. X quadrado mais 2 ao cubo é diferente de zero. Aqui, no denominador, tal como há bocado, temos uma condição universal. Logo, basta-nos achar os zeros do numerador. Se pusermos x em evidência, ficamos com x vezes menos 4x quadrado mais 24, igual a zero. De onde obtemos x igual a zero ou menos 4x quadrado mais 24 igual a zero. De onde obtemos que os nossos zeros vão ser x igual a zero ou x igual a mais ou menos raiz de 6. E agora vamos partir para o segundo quadro, que é o quadro das concavidades. Como o domínio da função é r, vamos ter menos infinito, primeiro zero da segunda derivada, zero, o segundo zero, e mais raiz de 6, o terceiro zero. Neste segundo quadro, vamos ter o valor, a função de segunda derivada e a nossa função. Os zeros da segunda derivada, como acabei de repetir, vão ser estes, 3. E, tal como no quadro da primeira derivada, o nosso objetivo é perceber em cada um dos intervalos qual é o valor da segunda derivada nesse intervalo, se é negativa ou se é positiva. Logo, a segunda derivada no ponto menos 3, como só pretendemos saber se é positiva ou negativa, podemos fazer um jogo de sinais, ou seja, vamos ter menos vezes menos sobre mais. O que quer dizer que o final vai ser mais, ou seja, aqui vai ser positiva. A segunda derivada no intervalo de menos raiz de 6 a 0 pode ser no ponto menos 1. Se substituirmos na segunda derivada, obtemos menos vezes mais sobre mais. O que quer dizer que vai dar menos, ou seja, vai ser negativa. No intervalo de 0 a raiz de 6, podemos substituir pelo ponto 1 e verificamos que temos mais vezes mais sobre mais. Isto é, vai ser positiva. Finalmente, de raiz de 6 a mais infinito, podemos substituir a derivada da segunda pelo ponto 3 e verificamos que vamos ter mais vezes menos sobre mais. Isto é, vai ser menos. Sempre que a segunda derivada é positiva, vou ter a concavidade voltada para cima. E, quando ela é negativa, para baixo. E aqui está o quadro das concavidades. Sempre que há mudanças no sentido da concavidade, tem aí pontos de inflexão. Logo, vou ter 3 pontos de inflexão. E temos o quadro das concavidades concluído. Vamos passar para a linha D.
como faz todo o sentido, terminamos com a linha D e ela pede o quê? O esboço do gráfico. Esboce o gráfico de F. Ora, para desenharmos o nosso gráfico, vamos ter que visualizar tudo o que fizemos para trás, desde o domínio, máximos, mínimos e pontos de inflexão. Portanto, o domínio é R, o que quer dizer que todo o nosso gráfico no eixo do X vai estar sempre com continuidade. Vamos ter um máximo com coordenadas menos raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2. Aqui vamos ter um máximo. Vamos ter um mínimo com coordenadas raiz de 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Vamos ter aqui um mínimo. Depois vamos ter pontos de inflexão. Um dos pontos de inflexão tem coordenadas 0, 0. Outro dos pontos, e aqui temos um ponto de inflexão. Outro dos pontos de inflexão vai ter como coordenadas menos raiz de 6. Aqui está ele. E o terceiro ponto de inflexão tem coordenada raiz de 6. Aqui é um ponto de inflexão e aqui é outro. Agora, quando estudamos os limites, verificamos que o limite, quando x tendia para mais ou menos infinito da função, que era 0. E verificamos que de menos infinito a menos raiz de 6, a concavidade está voltada para cima. Ora, e aqui temos um ponto de inflexão, quer dizer que vamos ter assim. Aqui vai mudar o sentido da concavidade, temos aqui um máximo, concavidade voltada para baixo, e agora outra vez mudança no sentido da concavidade. Temos um mínimo, e agora mudança outra vez no sentido da concavidade a tender para 0. Aqui está o gráfico da nossa função. Podemos observar que estamos perante uma função ímpar.